Agora sim, pessoal, nós vamos passar para as partes de perguntas que foram selecionadas para o Dr. Diego. Vamos lá, Dr. Diego. Então, a questão número 1. Pode nos falar sobre a sua especialidade e se dentro da mesma existem informações diferenciadas para o otorrino clínico e o otorrino cirúrgico? Então, otorrinolaringologia, muita gente tem até dificuldade de falar esse nome. O que significa? Oto de ouvido, rino de nariz e laringologia de boca e garganta. Então, é uma área bastante vasta que pega, digamos, do pescoço para cima, a gente trata basicamente tudo do paciente. É uma área que consegue abranger bastante pacientes e ajudar muitos pacientes que têm dificuldade auditiva, dificuldade no nariz, garganta, rouquidão, dores de garganta, até tumores de cabeça e garganta. Então, dentro dessa especialidade, o otorrinolaringologista ele pode escolher ser só clínico, realizar só atendimentos e procedimentos no consultório, ou fazer também o tratamento clínico e cirúrgico. As cirurgias mais realizadas dentro da especialidade é a remoção de amígdala, de adenoide, a famosa carne esponjosa, Sim. correção de desvio do septo, cirurgias para sinusite, cirurgia de perfuração do tímpano, implante coclear, que é a cirurgia mais moderna, digamos assim, para o paciente voltar a ouvir, ou aquele paciente que nasce surdo ter uma condição de ouvir, cirurgia das cordas vocais, cirurgias da língua e cirurgias estéticas da face, desde facelifting, cirurgia de plástica do nariz, blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, de orelha. Então, tem uma abrangência de várias atividades aí. Até grande, mesmo, por né? exemplo, corrigir o lóbulo da orelha rasgado para as mulheres que usam brinco. Então, tem muita coisa que pode ser feita dentro da otorrinolaringologia, ajudando muitos pacientes de todas as idades e de todos os gêneros. Interessante. Pela adenoide, a cirurgia eu passei quando criança. A minha pequenininha, com menos de 1 ano também, teve Bom que que ela não passar. lembra de nada. Não lembra. E desvio do septo depois de grande, né? Também foi. Então, vocês têm que também se observar e, de repente, procurar um bom profissional, né, doutor? Vamos lá, questão número 2. Quais os principais tratamentos acessíveis na clínica diária e os novos desafios para os tratamentos? Então, os tratamentos diários mais comuns dá para dividir entre os tratamentos de emergência ou de urgência e os tratamentos a longo prazo que os pacientes ficam recorrendo no consultório. Os tratamentos de urgência e emergência são aqueles de dores de garganta recorrente, gripes, resfriados, sinusites, infecções de ouvido, no verão, infecção da pele, do canal do ouvido por piscina, praia. E os tratamentos mais recorrentes crônicos são aqueles pacientes que sofrem com sinusite crônica, que a gente ajuda a dar uma qualidade de vida e ter conseguir viver sem essa sinusite. E principalmente aqui na nossa região de Curitiba, o tratamento da rinite. Sim. Que é muito comum, quem aí que nunca teve alguma Asite, crise de rinite. sinusite. E dentro do tratamento da rinite, por exemplo, ou da sinusite, a gente vem tendo grandes desafios que estão sendo superados. Então, com o avanço aí da tecnologia e da medicina, e com a descoberta de novos medicamentos, e não só de novos medicamentos, mas conforme a gente vai entendendo como a doença afeta a pessoa, qual a origem dessa doença, vai surgindo cada vez mais medicamentos mais específicos para aquele problema. Então, por exemplo, hoje, alguém que tem uma rinite de origem alérgica pode viver sem essa rinite, sem necessitar de tratamento diário, fazendo, por exemplo, uma vacina. Para quem tem sinusite crônica associado à asma, já existe um medicamento que a pessoa recebe uma vez por mês, até o SUS paga esse medicamento, e consegue viver sem precisar fazer uso diário de medicamentos ou sem ter que passar por uma cirurgia invasiva. Então, os principais desafios hoje na otorrinolaringologia é trazer mais conforto para o paciente, mais qualidade de vida, sendo o menos intervencionista possível, isso é, sem operar tanto, sem o paciente necessitar tanto de cirurgias. A diferença, agora é algo que extrapola um pouco a pergunta. A
sinusite e rinite. Então, aí essa é a pergunta mais comum do dia a dia. Rinite, eu explico da seguinte forma, eu chamo ela de 4E. Então, a pessoa espirra, o nariz escorre, esfrega o nariz e entope. Então, qualquer coisa que faça o nariz entupir, escorrer, espirrar ou coçar é uma forma de rinite. Dentro das rinites, daí existe a rinite, simplificando, de origem alérgica e as não alérgicas. A de origem alérgica é aquela rinite que dá quando tem poeira, quando tem o pólen na primavera, quando tem um fungo, um bolor. E as rinites não alérgicas são aquelas que, quando tem ar-condicionado, fumaça, produtos de limpeza, perfumes ou mudança de clima. Já a sinusite, ela se difere da rinite por ser uma infecção ou uma inflamação crônica. Existem sinusites em que as pessoas nascem já predispostas a ter sinusite, e aí ela vai ter o nariz entupido, dificuldade de sentir cheiro, aumenta a produção de secreção do nariz escoando para a garganta, então acaba tendo tosses, não respira bem pelo nariz, e isso afeta também a questão do paladar. Pode haver também a outra sinusite, que é aquela que evolui após uma gripe ou resfriado. Então, teve uma gripe ou resfriado, evolui com a sinusite, que daí é a famosa dor de cabeça. Sim. Então, ficou gripado, resfriado, o nariz fica cheio, congestionado, com bastante secreção. Aí pode ter a dor na face, dor nos dentes. Essa é outro tipo de sinusite. Então, a rinite não vai gerar dor, não vai gerar febre, não vai gerar mal-estar. Só o desconforto mesmo de coçar, escorrer, espirrar e entupir o nariz. E a sinusite já pode dar febre, dor no corpo, dor na cabeça, dá um desconforto maior. Eu tive as duas experiências, diga-se de passagem, mas o interessante é que essa alergia, quer seja pela rinite ou pela sinusite, em Santa Catarina. Em Curitiba, por mais que o pessoal daqui reclame muito, mas aqui eu sou muito tranquila. Eu acho que eu estou desde 12 anos aqui. Não me recordo de ter tido assim uma crise, né, iniciada aqui. Veio já de lá para cá, né, mas aqui não. Então, existem alguns fatores genético sim. E principalmente o dia a dia. Então, ter um bom sono, atividade física, alimentação, tudo isso influencia para as crises tanto de rinite e sinusite. E também a exposição a vírus. Estar em ambiente fechado com outras pessoas, tossindo, espirrando. Mas se na infância você teve, teu corpo vai criando uma resistência. Conforme vai passando a fase da adolescência, teoricamente vai melhorando. Quando a gente muda de uma cidade para outra, de ambiente, o corpo leva em torno de 4 anos para se acostumar com um novo ambiente. E uma vez acostumado, então tende a reduzir a chance das rinites, sinusites ou infecções. E muita gente não sabe, mas é comum, é esperado que um adulto tenha 4 infecções de garganta ao ano, por exemplo. Nossa. E até 2 sinusites por ano está ainda dentro do normal. Não é algo que precise se desesperar, procurar algum tratamento ou fazer alguma investigação. Passando disso, daí sim, daí a gente começa a fazer uma investigação para ter um tratamento preventivo para esse paciente. Então, eu posso dizer, certo, doutor, para aqueles que semeiam a discórdia quando eu vou para lá, que eu não tenho alergia à cidade, que é a minha cidade querida de nascimento, que é Jaraguá do Sul, mas que meu corpo super se adaptou bem à cidade de Curitiba. É isso, Exato. então. Vamos lá para a pergunta número 3. Qual é a proximidade da especialidade nos cuidados estéticos da face e os cuidados entre realizar os procedimentos com quem não tem formação médica, doutor? Então, na minha especialidade tem bastante essa questão de cuidado estético da face. A gente pode realizar desde procedimentos como botox, a toxina botulínica na face, preenchedores na face e procedimentos cirúrgicos mesmo na face, desde lifting, tirar a papada, a gordura do pescoço, cirurgias do nariz, cirurgias ao redor dos olhos, cirurgia da testa para encurtar a testa, encurtar a lábio. Então, todos os procedimentos da face podem ser realizados. A parte aí hoje de tratamentos estéticos à face com não médicos,
É uma realidade e vem crescendo, principalmente os dentistas estão atuando muito nessa área, muitos estudam muito bem, então estão aptos a realizar e fazem um ótimo serviço, porém alguns fazem um curso final de semana e se aventuram a fazer esses procedimentos. Mas não só dentro da odontologia. Existem outras áreas, desde fisioterapia, enfermagem, biomédicos, que estão assumindo essa parte. Procedimento cirúrgico, a cirurgia estética, principalmente da face, é uma cirurgia com uma longa curva de aprendizado, isto é, precisa estudar muito e precisa repetir isso várias vezes para você ter uma noção do que você está fazendo e você poder julgar como que vai ser aquele resultado. E hoje muita gente está fazendo procedimento com injetáveis no rosto, querendo levantar o nariz, preencher partes do rosto, deixar a pele mais lisa. Isso tem que tomar muito cuidado, porque tem muito medicamento que não é apropriado para ser aplicado no rosto, ou então quantidades não apropriadas estão sendo utilizadas. Nosso rosto tem uma grande área de vasos, de veias, de artérias que passam pelo rosto e tem ligação com o cérebro. Então, se injeta alguma coisa nessas veias, pode levar a necrose da pele do rosto, fazer perder visão, ou então até ir para o cérebro, levando derrame, complicações mais graves, que infelizmente a gente vê no dia a dia. Claro, mesmo com médicos habilitados, podem ocorrer complicações, mas isso tudo é minimizado. E como médico hoje, fazendo o procedimento, se você tem alguma complicação, você tem que saber como reverter isso também. Sim. Então, a segurança de fazer esses procedimentos com um profissional médico qualificado é você ter, digamos, a garantia do resultado, ou então, se tiver alguma complicação, saber como tratar essa complicação para que evolua da melhor forma possível. Essa é a importância real de buscar o profissional que já tem uma boa formação, que tem experiência e que tenha responsabilidade. Porque além de todas essas circunstâncias evidenciadas pelo Dr. Diego, tem a questão que você mais busca. Tá fazendo isso para quê? Para tua estética. Aí, de repente, busca um profissional, né, que te promete algo e não cumpre da forma como foi contratada, compromete toda uma questão moral, uma questão estética e a tua vida e teu bem-estar, né, doutor? Até pela procura por preço hoje, né? Sim. Para você fazer algum procedimento estético ou então até cirúrgico ou de injetar algum medicamento na face, tanto o medicamento como a cirurgia, ela tem um custo mínimo. Sim. E optar pelo mais barato nem sempre é o mais confiável. Então, aí que ocorrem também muitas complicações. Por isso que nós estamos aqui com o Dr. Diego. E aí, o que vocês precisarem, mandem as informações, as dúvidas que nós vamos transmitir a ele. Porque nós só podemos selecionar algumas para esse momento, né, doutor? Responderei todas. Vamos lá, questão número 4. Doutor Diego, por gentileza, compartilhe conosco alguns cases de tratamentos desafiantes e bem-sucedidos. Bom, meu maior desafio é que ocorre todos os dias tratando pacientes com sinusite crônica. Então, sinusite crônica é uma doença extremamente prevalente, principalmente aqui no sul do Brasil, em que muitas pessoas já nascem predispostas pelo DNA dela própria a desenvolver em algum momento da vida a sinusite, seja lá na adolescência, seja na fase mais idosa. E o grande desafio é que cada paciente é diferente do outro. Alguns evoluem para tratamento cirúrgico, outros para tratamento com medicamento e muitos a combinação de cirurgia e medicamento. Então, os cases de maior sucesso aí que eu gosto são os pacientes que começam o tratamento, passam pelo procedimento de cirurgia e mantêm o tratamento necessário pelo tempo necessário após para ficar com essa sinusite controlada e conseguir viver
tranquilamente, sem ter crises de sinusite ou sem ficar com o nariz entupido toda hora. E o maior desafio é conseguir fazer isso todos os dias. Então, todos os dias recebo muitos pacientes no consultório. Em média, hoje atendo de 20 a 30 pacientes ao dia, pelo menos 60% com sinusite crônica. Então, meu maior desafio é proporcionar a esse paciente o melhor tratamento que ele possa receber para vencer, entre aspas, essa sinusite e conviver sem lembrar dela. E lanço ainda a ideia que existe outro desafio, que é convencer o paciente a cumprir criteriosamente com o tratamento que foi indicado. Antes do tratamento, por exemplo, de fazer uma cirurgia, eu indico um tratamento para o paciente para ver a aderência desse paciente. Quando passa pela cirurgia, a maioria passa a aderir ao tratamento no pós, só que acaba esquecendo. E aí vem meu trabalho de relembrar esse paciente que aquilo deve ser mantido. Senão ocorre, volta 2, 3 anos depois, ó, estava bem, agora voltou. E o nosso compromisso ali depois da cirurgia de manter o acompanhamento, fazer o tratamento preventivo. Como estava bem, então eu larguei. Isso deve ser um pouco rotineiro, né, Isso. doutor? E o tratamento preventivo em qualquer área hoje é o melhor tratamento. Então, prevenir para evitar que a pessoa evolua com a doença, para evitar que tenha alguma complicação ou evitar que chegue num ponto que não tenha mais como regredir. Então, ficam as dicas do Dr. Diego dessa segunda parte aqui da nossa entrevista com o Dr. Diego e aguardem a terceira nos próximos episódios.